Caros amigos, aqui estou eu, numa tentativa de aplicar o Conselho da Páscoa, que é o Conselho da Renovação. Eu não tinha muita experiência nessa questão de me comunicar através da internet com vocês, mas é uma modificação que eu estou fazendo na minha vida. Eu agora estou criando esta comunicação para conversarmos, para eu contar histórias para vocês responderem a mim, inclusive fazendo algumas perguntas sobre o que eu tiver contado, ou pedir que eu conte um fato ou outro que vocês têm uma ligeira lembrança de que aconteceu comigo ou com os nossos parentes e amigos. Eu serei um contador de histórias para vocês. Peço a vocês que participem também com entusiasmo desse encontro que passaremos a ter, certo? Eu estou fazendo tudo solo. O Marcelo está me orientando, mas está me deixando agir sozinho, porque ele disse que eu preciso ter a liberdade de ação nas realizações na internet e que hoje a comunicação na internet é fundamental. Não se pode evitar esta comunicação hoje em dia. Uma historinha que eu vou contar para vocês agora foi uma outra modificação grande que eu sofri na minha vida. Porque eu era um garoto que ficava sempre voltado para os meus desenhos. Desenhava. Com isso eu ficava, eu não era autista, mas ficava sozinho e vivia as minhas fantasias. O Dadil soltava pipa na vila, pipa que eu fazia para ele as pipas. Eu não soltava pipa, mas fazia para o Dadil. Chegava a época de balão, lá na vila, eu fazia os balões. Eu não acendi nenhuma bucha de balão, mas acontece que eu fazia os balões, vários feitios de balões. Eu era assim, um cara que ficava por trás, preparando para os outros. Houve um aniversário do Luizinho, filho do tio José. Parece que ele fez 5 ou 6 anos, uma coisa assim. E minha mãe, que foi o último aniversário do Luizinho, que era 26 de dezembro, e a véspera foi o último Natal que nós tivemos com a nossa mãezinha viva. Porque esse Natal foi 1936. Quando chegou 20 de janeiro de 1937, a minha mãezinha faleceu. Nesse aniversário do Luizinho, fomos todos nós, a minha mãe, nós 4, e mais tarde apareceu lá o meu pai e tio José também. Acontece que minha mãe comprou para o Luizinho, sendo presente de aniversário, uma caixinha com a historinha da menina do Chapeuzinho Vermelho. Era um teatrinho de bonecos que se enfiava na mão, fantoche, contando a história da menina do Chapeuzinho Vermelho. Quando eu vi aquela historinha, aquele brinquedo que armava e contava historinha, falei: mamãe, este brinquedo não é para o Luizinho na idade que ele está. Ele não vai ter condição de brincar com esses bonecos. Faz o seguinte, compra um outro presente para o Luizinho e dá esse para mim, porque aí no aniversário do Luizinho eu faço teatrinho de bonecos. E foi que a minha mãe concordou, achou boa a ideia, comprou um outro presente para o Luizinho, que eu não me lembro qual foi. E nós fomos ao aniversário e lá não tinha muitas crianças, não. Tínhamos nós 4 e o Luizinho e só. Porque a tia Virgínia não era muito de juntar gente de fora na casa dela, né? Ela não gostava. Mas então fiz o teatrinho lá para os garotos, gostaram muito, os adultos também acharam engraçado e ficou uma festa muito animada
com o teatrinho de bonecos que eu fiz. Quando minha mãe me deu o boneco, eu procurei uma caixa de madeira lá do barracão, lá atrás, no quintal da nossa casa, tinha um barracão que guardava coisa velha. Achei um caixote lá, tirei a metade do fundo do caixão, virando o caixão assim, depois eu fiz uma cortininha para essa parte aberta do caixão e ali fazia o teatrinho com os bonecos contando a historinha. Terminada essa festinha de aniversário, fomos para casa. Guardei lá o boneco. Aí tive uma ideia. Puxa, eu podia fazer esse teatrinho de bonecos aqui na janela do meu pai, na casa do 14, a janela da frente voltada para a vila, e a garotada ficar lá embaixo na vila e eu fazer aqui um teatrinho para eles. E preparei, anunciei, a garotada toda espalhou a ideia, e no dia tal, na hora tal, a vila estava assim de crianças que vieram da Rua Safreire, da Rua Bela, juntou aquela multidão de gente lá, e eu comecei a apresentei a história do Chapeuzinho Vermelho, que era a que eu tinha. Eu falava gritando para que todos lá fora ouvissem. Já estava anoitecendo, já era noitinha. 5, 6, 7 horas, ainda não tinha noite, mas já estava chegando o fim da tarde. E eu gritava, falando na voz do Chapeuzinho Vermelho, na voz do lobo, na voz da vozinha, na voz do caçador. Então, quando terminou o teatrinho, que foi um sucesso, muito aplauso, guardei o boneco, mas aí eu queria falar, a minha voz não saía, eu fiquei completamente sem voz. No dia seguinte, a minha mãe me levou cedinho ao Dr. Alcides, ali na Rua Bela, era um médico que tratava da nossa família, e ele examinou a minha garganta, colocou um remédio lá, um líquido, usando a ponta de uma pluma de galinha, uma coisa assim, de uma ave. Ele botou lá aquele remédio e falou para mim assim: olha, Hugo, você quando for fazer esse teatrinho, você não pode gritar, você tem que falar normalmente. Portanto, você deve fazer o teatrinho num ambiente fechado ou com um sistema de alto-falante eletrônico. Você não tem, mas precisa ter para falar em som num ambiente aberto. Porque senão as suas cordas vocálicas ficam muito agredidas pelo volume de voz e pela modificação do timbre que você está fazendo. E eu obedeci e fui e guardei os meus bonecos. Mudou o comandante do Colégio Militar. O colégio passou a ser comandado pelo coronel Jair Dantas Ribeiro. Esse comandante aplicou muitas modificações na administração do colégio. Depois do almoço no colégio, no horário que seria o horário da formatura do colégio, a leitura do boletim e o desfile de todas as turmas de volta para as salas de aula, o comandante se reunia nesse horário com os oficiais que serviam no colégio e os professores do colégio, para implantar as modificações que ele trouxe para o colégio. Ele trouxe 2 comunicações importantes entre todas as que ele trouxe, porque o colégio militar, quando o aluno terminava o 3º científico, saía já reservista do Exército. Já tinha a formatura de reservista, porque no colégio tinha uma pequena, chama-se, uma turma preparatória de serviço militar. Então, o comandante trouxe a artilharia e trouxe a cavalaria, 2 armas que passaram a integrar o colégio militar. Eu, por exemplo, quando cheguei a hora disso, eu fui para a artilharia. O
Outros colegas foram para a cavalaria, adoravam a cavalaria. Aqueles cavalos, eles conheciam até a fisionomia dos cavalos, esses colegas da cavalaria. É uma coisa mágica. Cavalaria também é uma coisa maravilhosa em matéria de dedicação ao ser animal. Aí eu cheguei... pegavam os alunos, então, nesse horário em que o comandante falava para os oficiais e os professores, colocava os alunos no auditório do colégio. E lá, um aluno interno chamado 70 coordenava um show artístico de aluno, para ocupar aquele horário. Então, no auditório, uns apresentavam músicas ao violão, outros cantavam, outros recitavam poesias, outros faziam um grupo de 2 ou 3, faziam uma pantomima teatral, e cada um apresentava uma determinada arte para os colegas. Eu cheguei para este aluno 70, que coordenava este show, falei: 70, eu tenho um teatrinho de bonecos. Posso trazer esse teatrinho de bonecos para o show? Ah, traga, ficou todo contente. Traga que é uma novidade, traga. No dia seguinte eu levei o meu caixotinho com os bonecos dentro. Fui lá, aí eu cheguei na hora do show, me apresentei lá aos 70, assim, olha, o seu vai ser o último número. Vou deixar o teatrinho para o último número, que é uma novidade, vai ficar para o último número. Terminado os outros números, chegou a vez do teatrinho e eu apresentei. O que eu apresentei? A história do Chapeuzinho Vermelho. Simplesmente a história do Chapeuzinho Vermelho. Naquele tempo não havia televisão, então a garotada não tinha nenhuma ideia do que fosse um teatrinho, do que fosse uma apresentação assim de bonecos, essa coisa. Então foi uma novidade tremenda. No outro dia, quando eu entro no colégio, já vem colegas me procurando e perguntando a mim sobre a realização do teatrinho de bonecos. Como é que os bonecos falam, como é que os bonecos se mexem, como é que os bonecos fazem isso, fazem aquilo. E eu fui explicando a eles como é que era aquilo e tudo mais. E no final do show apresentado lá, o 70 falou para mim: amanhã é outra história. Mas como? Eu não tenho outra história. Eu não tinha outra história. Aí o que eu fiz? Cheguei para Leleza e falei: Leleza, você tem algum boneco seu aí que você não deseje mais, que você possa me dar para eu fazer personagens para o teatrinho de bonecos? Aí ela escolheu lá uns bonecos e me deu. Eu queria era a cabeça do boneco. E essas cabeças do boneco eu botei em corpo feito de pano para meter a mão e gesticular o boneco, a exemplo do que eram os bonecos que minha mãe comprou. Aí fiz isso e fiz vários personagens. Esses personagens que eu fiz, eu botava cabelo colado de algodão, botava barba, criava várias fisionomias para esses bonecos, geralmente em torno de críticas a determinados inspetores, que a gente chamava de B10, inspetores de disciplina, eram os funcionários civis que ajudavam na disciplina das turmas do colégio, e também algumas críticas a certos professores que tinham certos vícios de expressão durante a aula e tudo mais. O pessoal ria dessa porque captava que eu estava falando daquele professor. Então, foi desenvolvendo assim, todo mundo sempre falando comigo, eu falando com todo mundo. Eu que era profundamente introvertido, passei a ser um fala fácil, palavra fácil, falava com todo mundo e mudou completamente o meu gênero de ser, o meu modo de ser. Ganhei prestígio no colégio, apresentei uns desenhos para a revista do colégio, a Aspiração. Era uma revista que era editada pelos alunos na Sociedade Literária do Colégio Militar. Todo ano publicava uma revista. E eu apresentei uns desenhos, foram aceitos, e me convidaram para ser
um termo que eles usavam, o desenhista oficial da revista Aspiração. Você vê que como o boneco me mudou e como eu aprendi a adquirir, então, uma familiaridade com toda a turma, que me tinham como sendo um grande desenhista do colégio. De fato, quando o comandante depois fez um concurso, quando ele editou o Guia do Aluno, um livro organizado pelo professor Hermógenes, aquele da yoga, que era nosso professor de filosofia, um livro que falava do modo de comportamento do aluno do Colégio Militar. Fizeram um concurso para o ilustrador do livro, que cada capítulo teria uma ilustração. O concorrente apresentaria um desenho para a capa do livro. Se ganhasse o desenho da capa, receberia um prêmio de 300 mil réis. A mensalidade era 200 mil réis, que nós pagávamos. Era chamada mentalidade integral. Quem pagava mais era como nós pagávamos, 200 mil réis. Aí ganharia 300 mil réis. Eu apresentei 2 desenhos. E quem ganhasse o concurso da capa ficava com responsabilidade de ilustrar cada um dos capítulos do livro Guia do Aluno. Eu apresentei 2 desenhos sobre temas do Colégio Militar. Os únicos trabalhos que foram considerados válidos para os concursos foram esses meus 2 desenhos. E eu ganhei o concurso. E eu ilustrei todos os capítulos do livro e criei uma amizade muito boa, muito agradável, muito rica com o então tenente Hermógenes, esse da yoga. Ele gostava muito de mim e eu o admirava plenamente. Estive na casa dele, me presenteou uns livros sobre pessoas das regiões diversas do Brasil, uns livros ilustrados por Percy Lau, uns livros geográficos e artísticos muito interessantes. Então, com isto, me mudou a modo de ser. Aliás, um detalhe vai dizer, eu nunca fui buscar esses 300 mil réis. Engraçado, na altura eu nunca lembrei que eu tinha, peraí, eu tenho direito ao prêmio. E esse prêmio? Nunca fui buscar esse prêmio, ficou por isso mesmo, trabalhei de graça, pelo prazer de fazer. Não é? Depois eu pedi ao comandante, o comandante ofereceu um exemplo, porque cada aluno ganhava um exemplar só do Guia do Aluno. Eu pedi ao comandante mais um exemplar e enviei para o tio Cândido, irmão do meu pai, que era oficial do Exército em português. Era comandante do Depósito de Material Bélico de Lisboa. Tio Cândido escreveu uma carta de agradecimento, elogiou o trabalho realizado pelo colégio e, particularmente, a sua satisfação de ver que o seu sobrinho Hugo participou das ilustrações desse trabalho. Entreguei ao comandante a carta que meu tio me mandou com meu endereço. Entreguei ao comandante, o comandante depois publicou em boletim, foi lido em boletim, que esse coronel português respondeu em agradecimento ao Guia do Aluno, o elogio ao Guia do Aluno e o comentário de satisfação de ver o seu sobrinho participando do livro. Ele servia num depósito de material bélico de um lugar chamado Ribeirolas, em Lisboa. É um bairro de Lisboa, Ribeirolas. E depois o Brito, um colega nosso de turma, passou pela turma. O Hugo Ribeirolas, brincando comigo. Então vocês estão vendo que um teatrinho de bonecos mudou a minha personalidade. Agora, essa outra coisa, agora é eu falar com o mundo todo, falar com vocês todos, responder a vocês quando vocês me escreverem comentando alguma coisa do que eu tenha falado, ou vocês pedindo que eu fale alguma coisa que vocês
possam ter a noção de eu ter participado da vida da nossa família. Estaremos então assim vivendo um novo período, um novo nascimento, uma nova Páscoa, um modo de dignificar havermos nascido. Que nós dignificamos haver nascido, dignificando as nossas atitudes. Deixo aqui um abraço para vocês e marco com vocês esses encontros que nós teremos através da internet. Um abraço do Hugo e até lá!